pessoal, sou o professor Bruno Amorim, estou aqui de volta com vocês para resolvermos mais algumas questões sobre ordem de grandeza e notação científica. Lembrando a vocês que nós já postamos uma videoaula teórica sobre o assunto e já uma outra videoaula com alguns exercícios e essa complementação da videoaula de exercícios. Vamos resolver hoje 3 exercícios. Vamos prestar então atenção no enunciado da primeira questão. 3. Qual a ordem de grandeza de um ano-luz? Um ano-luz é a distância percorrida pela luz em um ano. Então, a questão de número 3, já que nós resolvemos 2 questões na videoaula anterior, e é um clássico. Qual a ordem de grandeza em quilômetros de um ano-luz? Isso gera, às vezes, dificuldade para o aluno em compreender o que é um ano-luz. Bom, eu vou tentar explicar isso para vocês. A velocidade da luz ela é extremamente alta. Nada tem velocidade superior à velocidade da luz no vácuo, ou a luz, a movimentação da luz no universo. Então, a velocidade dela é de ordem de 300 mil quilômetros por segundo. Isso mesmo. A cada 1 segundo que a luz viaja, ela percorre nada mais, nada menos do que 300 mil quilômetros. É um valor extremamente elevado. O que seria então um ano-luz? Seria a distância que a luz percorre não em 1 segundo, mas sim a distância que ela percorre durante um ano viajando. Ora, se em 1 segundo a luz já percorre 300 mil quilômetros, imagina a distância que ela vai percorrer no intervalo de tempo correspondente a um ano. Então, basta para isso nós transformarmos um ano em segundos e efetuarmos a multiplicação desse tempo em segundos pela velocidade. Para facilitar, eu já organizei aqui as contas com vocês. Tá? E vocês podem acompanhar na calculadora ou fazendo na mão. Como é que calcula um ano em segundos? Um ano tem 365 dias. Mas cada dia tem 24 horas. Então eu vou pegar 365 dias, multiplicar por 24 horas por dia para encontrar o total de horas. Mas não para por aí. Uma hora tem 60 minutos. Então quando eu multiplico por 60, eu pego o total de horas e transformo em minutos. Mas não para por aí, porque eu tenho 60 segundos por minuto. Então quando eu multiplico de novo por 60, aí eu consigo transformar ano em segundos. Então eu multiplico 365 dias por 24 horas por dia, por 60 minutos por hora, por 60 segundos por minuto. Isso tudo, se vocês fizerem a conta, vai dar 31.536.000 segundos. Mas eu vou escrever em notação científica, porque é assim que a gente tem que fazer quando nós temos números grandes. Bom, quantas casas eu desloco para a esquerda para escrever notação científica? Lembrando que a notação científica eu escrevi um número na forma n1 vezes 10 elevado a nzinho, sendo que nzinho é um número maior ou igual a 1 menor do que 10, e nzinho é um número inteiro, é o expoente da potência de base 10. Então, vou dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Eu vou ter aí 3,1536, eu vou aproximar por 3,15 vezes 10 a 7. Mandei 7 casas para a esquerda. Bom, uma vez que eu tenho o tempo em segundos e eu tenho a velocidade, 300 mil km por segundo, eu vou usar a seguinte relação da física. A velocidade é distância sobre tempo, com a velocidade 300 mil km por segundo. E o tempo, acabei de encontrar 3,15 vezes 10 a 7. Então, quando eu multiplico a velocidade pelo tempo, eu vou ter a distância. 3 vezes 10 a quinta, que é exatamente 300 mil quilômetros. Em notação científica, eu ando 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas para a esquerda, então 300 mil km por segundo são 3 vezes 10 a quinta km por segundo. Então eu estou multiplicando 3 vezes 10 a quinta, que é a velocidade, pelo tempo, em segundos, de um ano. 3,15 vezes 10 a sétima. 3 vezes 3,15 vai dar 9,45. 10 a quinta com 10 a sétima, 10 ao quadrado. Perdão, 10 a 12. 10 a 12. 5 mais 7, 12. 10 a 12. Agora, qual é a ordem de grandeza disso? Eu escrevi isso em notação científica, a distância, né, em quilômetros, em notação científica,
e eu vou usar esse esquema daqui. Se o número n for maior ou igual a 3,16, eu tenho que somar uma unidade no expoente. E é o caso, 9,45 é maior do que 3,16, então a minha ordem de grandeza vai ser 10 elevado a 13. Vamos prestar então atenção agora no enunciado da quarta questão. 4. Qual é a ordem de grandeza de sua massa em gramas? Como vocês podem ver, é pedido para a gente estimar a ordem de grandeza da massa média de uma pessoa em quilos. Olha, se eu considerar um bebê, o peso é um pouco menor, né? Uma criança. Mas um adulto, quando você vai inclusive no elevador, faça essa experiência, vai no elevador, vai ter uma fichinha com a capacidade máxima de pessoas que tu vai transportar e a massa correspondente. É usado como padrão uma estimativa de 70 quilos por pessoa. Eu, por exemplo, vou estar acima disso. Eu peso 80 quilos. Então eu estou acima de 70. Mas 70 é um número médio para se estimar a massa de uma pessoa. Bom, vou usar esse valor então para estimar a ordem de grandeza. Tá? Então vou botar aqui em quilos 70 quilos. Se eu quiser escrever esse valor em notação científica, nesse formato, né? Nzão vezes 10 elevado a Nzinho, eu vou ter aqui 7 vezes 10 elevado à primeira potência, ando uma casa para a esquerda. Bom, feito isso, eu comparo com esse padrão, eu sei que Mzão é maior que 3,16, então a minha ordem de grandeza nesse caso passa a ser uma unidade a mais do que eu tinha no meu expoente, então vai ficar 10 ao quadrado. Vamos prestar então atenção agora na última questão dessa videoaula. 5. Qual é a ordem de grandeza da altura de um indivíduo adulto em metros? Como vocês podem ver, também é pedido uma estimativa da altura média de uma pessoa e, em cima disso, em metro, né? E em cima disso, qual a ordem de grandeza? Vamos adotar que a altura média seja em torno aí de 1,70. Que é 1,7 metros, né? Ou 170 centímetros. Não iria mudar se você estimasse aí a altura de uma pessoa em 1,60 m, mesmo 1,80 m. Então eu vou adotar, e isso não vai alterar a questão, o tamanho de médio de uma pessoa de 1,70 metros. Como é que eu posso escrever isso aqui em notação científica? Isso aqui claramente é igual a 1,7 vezes 10 elevado a 0. Isso não é um resultado tão convencional. O aluno nunca está esperando, né, que para escrever um número, né, em notação científica, o expoente vai ser 0. Isso por quê? 1,7 já está o quê? Nesse formato daqui, eu tenho só um algarismo no campo dos inteiros. Então, 1,7 já está em notação científica. Eu apenas escrevi 1,7 vezes 10 a 0, porque 10 elevado a 0 é 1, 1,7 vezes 1 é 1,7. Então, uma outra maneira para deixar claro para vocês como eu vou encontrar a ordem de grandeza da altura média de uma pessoa. Então, como é 10 elevado a 0 e 1,7 é menor do que 3,16, eu mantenho o expoente da minha notação científica. Então, a ordem de grandeza da altura média de uma pessoa em metros é igual a 10 elevado a 0. Espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram, curtam, compartilhem, dê a dica para os colegas de vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Querem aprender mais? Aprendam aqui, no canal do professor Bruno Amorim.